Bom, muito bom dia a todos. Em nome da BR Governance, eu queria agradecer os nossos palestrantes e a presença de todos. Vamos iniciar mais um BR Talks. Para alguns de vocês que talvez ainda não estejam familiarizados com o formato, né, e o conceito desses encontros, a ideia dessas lives periódicas que a gente faz aqui na BR é justamente promover a disseminação de conhecimento sobre temas de mercado, né? Quer dizer, aqui na BR, além da gente fazer a montagem de novos negócios e a revisão de negócios já existentes, seja para gestores, consultores, administradores ou distribuidores, um grande pilar, um grande valor que nós temos aqui na empresa é justamente promover debates sobre temas de mercado e, principalmente, analisar as tendências, né? Então, com o investimento no exterior, não é diferente. Esse é um tema que ele está sempre permeando as conversas com os clientes, seja para a questão de diversificação, de rentabilidade ou mesmo para a simples proteção do patrimônio. E hoje nós temos a sorte de contar aqui com 3 profissionais que são muito proficientes, são conhecedores profundos dessa área. Então, nós temos aqui o Jefferson, da Price de Luxemburgo, que tem uma vivência intensa e intensiva com esse tema, seja a nível de Europa, seja em Luxemburgo. Temos também o Nelson, que já tem uma experiência vasta, né, na explicação desse tipo de contexto e na orientação para investidores que desejam fazer esse tipo de movimento e montar esse tipo de estratégia. E, por último, nós temos o Davi, na outra ponta, que tem uma vasta vivência também no auxílio a investidores de todas as partes do mundo, né, auxiliando eles desde da Europa. Então, a ideia aqui é promover para vocês, apresentar para vocês as alternativas, né, para esse tipo de estratégia, promovendo uma dinâmica bem informal, bem ágil aqui no nosso contato. Nós vamos abrir para perguntas no final. Quem eventualmente não conseguir fazer pergunta pode mandar para nós que a gente direciona para os palestrantes. E também dizer para vocês que o conteúdo dessa live vai ficar disponível nas nossas redes, no nosso canal no YouTube e também no Spotify, no podcast, no nosso canal no Spotify. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Jefferson para que a gente possa começar a nossa live. Então, vamos ter uma ocasião uma reunião bem profícua e bem interessante para todo mundo. É com você, Jefferson. Legal. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. É um prazer aqui participar dessa live com vocês. Bom, só duas questões técnicas. Eu estou com a câmera fechada porque eu estou em trânsito, tá? E a segunda é, caso o sinal fique muito instável aqui, eu já combinei com o Nelson, que ele tem domínio bom desse assunto também, ele assumiria, tá? Mas vamos seguir. Então, acho que o importante essa conversa acho que chega num momento bom, né? A gente está aqui, estou baseado aqui em Luxemburgo, a gente acompanha bastante o que acontece no Brasil e na América Latina de uma forma geral. Então, acho que essa conversa ela vem num momento oportuno, porque recentemente saiu a nova resolução de fundos, né? E acho que nessa semana saiu a resolução de assessor de investimentos, né? Que é a nova terminologia, né? E eu acho que essas duas resoluções elas já dão uma indicação bem clara de para onde que o mercado brasileiro está indo, né? Que é uma maior integração nesse contexto global de investimentos, né? Eu acho que o principal dessa conversa hoje, na verdade, é tratar, acho que a parte de gestão da parte internacional dos clientes de wealth management, né? Então, a diversificação através de investimentos em fundos no Brasil, né? Então, em fundos internacionais sendo distribuídos no Brasil, isso já acontece e acho que a estrada já está bem desenhada, né? Para poder passar muito mais fundos aí no futuro. Agora, o que a gente imagina que, na verdade, deveria acontecer numa proporção muito maior e mais rápida é o fluxo oposto, né? Que, na verdade, seria os gestores, eu vou chamar de gestor de patrimônio de uma forma geral, né? Mas classificando, para nós, estaria nesse segmento multifamily offices e os escritórios também de assessores de investimento, né? E single family offices, eventualmente. Então, nesse segmento, a gente acredita que o movimento vamos chamar de internacionalização, mas do ponto de vista de suportar o cliente brasileiro que tem uma participação, que tem um bolso já internacional, né? Fazer esse trabalho de assessoramento e de gestão
desde o Brasil, né? Porque o que a gente percebe que acontece é uma certa limitação, né, grande, para o gestor de patrimônio no Brasil, que não está vinculado a uma casa internacional, que num dado momento ele fica travado, né, para fazer a gestão global desse cliente que ele serve no Brasil ou que eventualmente está fora, mas ele faz o relacionamento desde o Brasil. Então, o que a gente quer discutir hoje aqui e apresentar para vocês, na verdade, são alternativas para que vocês possam dar esse passo para fora do mercado brasileiro, né? E é um passo que, de verdade, não exige não é tão complexo, né? É muito mais uma questão de prioridade e de foco, né? Mas aí, vamos situar, talvez, essa conversa onde que ela está no contexto global da coisa, né? Então, Rafael, se puder, por favor, vamos passar para uma parte quantitativa, super breve, que a gente tem, que é o próximo slide. Então, onde se situa o mercado brasileiro? O mercado brasileiro é super representativo, óbvio, a gente sabe, em torno de 1,1, 1,2 trilhões de euros, né? Ele se situa num mercado que é um mercado bem mais amplo, óbvio. É um mercado que, em 2021, geria em torno de 127 trilhões de dólares. No final de 2022, pelas questões que nós todos sabemos, e principalmente questões de retorno de pandemia, questão de guerra também, principalmente aqui na Europa, inflação, em todos os países ao redor do mundo, né? O volume e resgates foram substanciais, então esse total de gestão global saiu de 127 tri, passou para 110 trilhões de dólares, o que é, de qualquer forma, bastante representativo, né? Nesse número, esqueci de mencionar, nesse número a gente inclui tanto os investimentos em fundos líquidos, em fundos alternativos e mandatos também, né? E falando em si, avançando um pouquinho mais para o mercado europeu, né? O mercado europeu é um mercado de 13 trilhões de dólares também, né? Então, acho que é nesse cenário, nesse contexto global que acho que essa conversa ela se situa, né? Com o objetivo de demonstrar que, apesar da relevância que o mercado doméstico possui, né, no Brasil, e é importante esse foco no mercado doméstico, é importante entender que o movimento de internacionalização dos clientes, né, dos investidores que começam a alocar, talvez, ou fazer uma proteção para patrimonial no exterior, elas entram nesse número, né? Então é um número vasto, né? E aí o ponto como que a gente pode assessorar ou esclarecer para que o gestor de patrimônio brasileiro ele também tenha acesso, né, à gestão dessa parte internacional, né? Na linha de baixo, é uma visão mais focada em produtos, né? Vocês veem que aquele número de 35 mil são 35 mil fundos mútuos, né, disponíveis para investimento. 30 mil são 30 mil fundos de investimento alternativo, disponíveis não só nas plataformas, né, mas de forma com reverse solicitation também na Europa, né? 600 bi é o total de dólares, né? É o total de ativos sob gestão na indústria de wealth management em Luxemburgo especificamente, tá? Então aqui a gente mergulha um pouco mais na jurisdição de Luxemburgo como uma jurisdição de wealth management. E aí a gente volta para esse número de 5 trilhões, que é para conceituar que é o total de ativos da indústria de Luxemburgo, né? Então, nisso você inclui não somente a gestão de patrimônio dos clientes de wealth management, ou seja, afluentes, wealth individuals, mas também os investidores institucionais, tá? Então, de forma muito breve, o objetivo aqui é situar, de fato, onde que essa conversa ela está, né? E para onde que a gente entende que vocês deveriam, né? A gente deveria trazer esse dado aqui para vocês olharem, porque talvez o crescimento, né? A próxima onda deveria ser, de fato, olhar um pouco mais para fora do ponto de vista de gestão ou assessoria global para os clientes que vocês já possuem no Brasil. Bom, avançando para o próximo slide, por favor, Rafael. Aí são algumas conclusões, né? Quer dizer, o diagnóstico, né? Então, tanto nós como o PwC, Nelson como o Neltrust e o Davi Rincon como Crean, a gente já vem servindo o mercado brasileiro e a gente tem tem uma conclusão, né? Quer dizer, o que a gente vê desse mercado, né? Que o investimento no exterior já ganhou protagonismo do ponto de vista de investimento em fundos internacionais pelo Brasil, isso aí nós já sabemos, né? Então isso aí já se tornou uma realidade. A oferta de produtos de investimento internacional, ao mesmo tempo, está concentrada, né? A gente entende, em poucos canais, né? Obviamente, se a gente olhar para 3, 4 anos atrás,
houve um desenvolvimento muito grande de plataformas digitais e bancos também oferecendo fundos internacionais, mas da mesma forma, a gente vê que está muito concentrado ainda em poucos canais, né? É um mercado que a gente entende que ainda está no estágio inicial, até porque a gente vê pela estatística, né? Então menos de 10% do total de ativos do Brasil está sendo alocado fora por parte dos investidores ainda, então tem um potencial óbvio de crescimento, né? Aí, esse ponto com relação à democratização, a gente entende que é super válido e a gente vê que isso acontece bastante, né? Quer dizer, existe muita comunicação nesse sentido no Brasil, né? Agora, de fato, a pergunta que a gente se faz também é se é uma democratização ou é muito mais uma facilitação de acesso a investimentos, né? A democratização, na verdade, não deveria estar concentrada em poucos canais, né? Então, a gente sempre pensa como que poderia existir uma transformação para que os players locais tenham um acesso muito mais amplo, né? Não só exclusivo através de alguns poucos canais. Por que esses players não poderiam eventualmente ter um pouco mais de independência e autonomia para também operar no bom sentido, né? Não é fazer trading necessariamente, mas é no mercado internacional, né? E a evolução regulatória do Brasil, ela, para nós, pelo menos, eu imagino, ela é clara, né, que ela tá em linha com o padrão internacional e ela é clara nesse movimento de redução das barreiras, né, do mercado internacional. Então, o ponto é, a agenda internacional de investimentos é fato, né, é algo que deveria ser uma prioridade na agenda de grande parte do mercado brasileiro. Indo para o próximo, esse aqui é só um mote numa chamada rápida que houve, né, que o João Pedro participou. Isso aqui a gente tirou de um evento que ele fez, participou a convite da Ambima, né, falando da relevância do mercado brasileiro no contexto internacional, né. Então aqui é mais para justificar tudo isso que a gente também está confirmando, dizendo que o regulador está olhando para fora, né. Vamos passar para o próximo, né? Então aí agora já entrando um pouco mais no que a gente imagina que exista de oportunidades, né, para vocês que são eventualmente gestores de patrimônio e estão participando aqui dessa conversa, né? A primeira questão acho que assim, a gente percebe que as casas de gestão de patrimônio, elas estão muito bem servidas domesticamente, em termos de profissionais, né, em termos de produtos e plataforma operacional, etc. Então, o atendimento doméstico tá muito bom. A gente percebe que as casas internacionais, elas seguem expandindo, né? Elas estão expandindo a presença no Brasil. Então, essas casas internacionais são, de fato, aquelas que já estão talvez um pouco melhor posicionadas para fazer a gestão global do cliente brasileiro. Então, aqui o objetivo é dizer que existe um movimento inverso, né, que é de entrada das casas globais no Brasil, e a gente vê recentemente Julius Baer, né, reforçando mais a atuação, dando alguns nomes só, que tudo isso já público, né, reforçando sua atuação no Brasil, Lombard Odier voltando a atacar o mercado brasileiro, Société Générale também, né, então essas casas internacionais estão de olho no mercado brasileiro e eles estão bem posicionados na parte já internacional, então é relativamente mais fácil para eles servirem, porém eles não têm acesso a talvez a mesma base de investidores e de clientes que os jogadores das casas domésticas, né, brasileiras possuem. A gente entende que acho que a grande oportunidade aqui, tanto para multifamily offices e as casas de assessoramento de investimento, na verdade, ter maior independência. Na verdade, isso aqui veio um pouco depois da norma, né, essa nova norma da CVM, que diz exatamente isso, mas a gente acredita demais que de fato, tanto o multifamily office como os agentes autônomos deveriam ter maior independência e autonomia para servir os clientes de forma global, tá? Acho que aqui é o grande mote da coisa, não é somente na visão local, mas também na questão global, né? E, de novo, acho que corroborando aí para essa nova regulamentação que surgiu, né, o entorno regulatório do Brasil, ele também está favorecendo, ele favorece essa rápida inserção do multifamily office e do escritório de assessoramento de investimento, né, para que ele possa já atuar no mercado internacional. A gente vai voltar, tá, para falar um pouco mais em detalhes o que é isso, porque de fato existe já, não para todo o mercado, mas para uma grande parte do mercado, é um mercado que já está, de perspectiva regulatória, elegível sim para para oferecer esse tipo de serviço, né, ou pelo menos atuar na gestão internacional da parte da carteira dos seus clientes, né.
Acho que para fechar a minha parte aqui, acho que dois grandes pontos aí, duas grandes questões, né, que a gente tem, acho que vale a pena colocar para direcionar a conversa, tanto junto com o Davi, que vai falar na sequência, e com o Nelson também, né? Acho que oportunidade de negócios, na verdade, o que os gestores de patrimônio talvez estejam deixando na mesa, né? Quem é que está monetizando a gestão da carteira global do meu cliente, né? Esse Wealth Manager brasileiro. A gente tem uma visão boa disso, né? E vocês, obviamente, têm mais ainda. Mas eu acho que esse é o grande ponto. E o segundo eu, como gestor de patrimônio, estou habilitado, né, e disposto, né, também importante, a oferecer um serviço de Wealth Management global ao meu cliente. Acho que essas são as duas grandes temas aqui, perguntas que gostaria de deixar na mesa para a gente discutir, e eu sei que o conteúdo que vai ser apresentado na sequência vai endereçar também isso, então por isso que eu deixo a pergunta aberta, mas óbvio que a gente volta na sequência para poder tecer a nossa opinião, né? Quer dizer, responder também a pergunta. O objetivo aqui não é deixar a pergunta aberta, muito mais é responder também. Então, acho que eu vou parar por aqui, Rafael, essa é a minha introdução, e fico à vontade agora em voltar no comando. Obrigado. Davi, agora? Sí. Hola, buenos días. Buen día. Yo voy a hacer mi presentación en español, que lo habíamos hablado un poco con Rafael. Intentaré hacerlo en portuñol, pero no sé qué éxito pueda tener. En primer lugar, muy obrigado a Rafael, a todo el equipo de BR, a Jefferson y a Nelson. Yo voy a empezar un poco por presentar cuáles son las ventajas de Luxemburgo, que Jefferson ya ha anticipado un poco. Entonces, Rafael, sí, la siguiente diapositiva. No sé si se lee bien, pero bueno, Luxemburgo es una jurisdicción que en los últimos 15, 20 años ha hecho muy bien sus deberes y ha logrado posicionarse como la segunda plaza de estructuración de fondos de inversión a nivel mundial. Con una pequeña diferencia, un pequeño matiz. La primera plaza, que es Estados Unidos, es un mercado principalmente onshore hacia los Estados Unidos, mientras que Luxemburgo, todo lo que hace, todos los fondos que estructura son hacia el exterior. Con lo cual, el approach de Luxemburgo a los fondos es a nivel mundial. Creo que ya lo sabemos todos, pero Luxemburgo tiene una calificación, un rating, es AAA, es de los muy pocos países del mundo que tiene esta calificación, y esto viene al ser un país pequeño, esto le da un marco regulatorio, político y fiscal muy estable, extremadamente estable, que ha permitido que la industria de fondos crezca de una forma muy fuerte en Luxemburgo en los últimos años. A eso se añade que el gobierno de Luxemburgo ha sido muy pionero en adoptar todas las políticas, facilitar que el Luxemburgo se convierta en esa plaza de creación y distribución de fondos, con lo cual ha traído una riqueza enorme que ya Jefferson, ya más de 5 trillones de dólares en Luxemburgo, que ha consolidado una industria que al final viene un poco dada por un regulador muy sólido, un marco jurídico y político muy sólido, muy innovativo, y que desde el principio se adherió a todas las normas de compliance que la OCDE, los organismos internacionales, la Unión Europea iban promoviendo. Luxemburgo siempre quiso ser el primero de la clase en ese mundo del compliance, y eso que le ha permitido que como jurisdicción sea reconocida como una jurisdicción muy sólida a nivel de estructuración de fondos. Y a todo esto hay que añadir que evidentemente esto ha traído un expertise internacional. Quizás Luxemburgo es probablemente uno de los países más internacionales del mundo. Prácticamente entre un 50 y un 70% de la población de Luxemburgo somos extranjeros. Entonces, esto es porque Luxemburgo ha tenido una enorme demanda de know-how, de expertise, que ha venido a Luxemburgo para poder servir a esta industria de fondos, a esta industria financiera en general. Quizás unas notas sobre nosotros, sobre lo que hacemos en CREAN. Rafael, si puedes pasar la diapositiva. En CREAN somos un banco con licencia completa, full license de entidad financiera en Luxemburgo. Llevamos en Luxemburgo 13 años, desde el año 2010, y donde estamos especializados es en toda la parte de estructuración y de servicio a estructuras de fondos. Es decir, hemos posicionado al banco como una boutique en una relación B2B, es decir, nuestros clientes son
wealth planners, wealth managers, independent financial advisors, family office, multi-single family office. Con lo cual, el core de nuestra actividad es estructurar vehículos de inversión, principalmente fondos regulados, pero también fondos no regulados, y con un approach muy fuerte hacia todo lo que es América y especialmente el LATAM. En mi caso, yo soy el responsable del desarrollo en toda la parte de Brasil, todo lo que es como Sur Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Pero donde vemos que hay un potencial mucho más grande, sin dudas, en Brasil. Pues muchas veces cuando lo hablo con Jefferson, Brasil, más que un país, es por el volumen, por las cifras que tiene, es un continente. El potencial de Brasil es muy alto. En cuanto a nosotros, somos administradores de fondos, como comentaba, actuamos como depositario, que es un rol muy importante en Luxemburgo. Por ejemplo, por marcar una diferencia, un fondo de Cayman no tiene depositario o no tiene el rol de depositario que tienes en Luxemburgo. En Luxemburgo, el banco depositario es responsable de todos los activos que hay en el fondo, con lo cual hay un deber, una función de supervisión, de oversight muy reforzada cuando estamos hablando de un fondo de Luxemburgo, a diferencia de otras jurisdicciones. Y eso es una de las claves que ha hecho que Luxemburgo se posicione como se ha posicionado. A nivel de estructuras, estamos gestionando ya más de 200 estructuras de fondos, de todo tipo, desde fondo mutuo a SICAR, capital riesgo, alternativo. Evidentemente, en más de 200 fondos tenemos todos los tipos de inversiones prácticamente que se puedan imaginar. Bajo custodia tenemos ya más de 12 billions de euros. Y el último punto quizás muy importante de recalcar, como nuestra actividad es la de depositaria de fondos, y aquí es importante recalcar, los fondos se custodian off-balance del banco, con lo cual no hay ningún riesgo de contraparte. Nuestro consumo de capital es mínimo, con lo cual tenemos el ratio de solvencia o uno de los ratios de solvencia más altos de toda la plaza de Luxemburgo. Porque muchas veces tenemos la discusión si es mejor irse con un nombre grande, un banco grande o un banco más pequeño. Nosotros estamos entre medias. Realmente, cuando estamos hablando de estructuras reguladas, de fondos regulados en Luxemburgo, el riesgo de contraparte no existe. Porque, como decía, todos los activos del fondo están off-balance, con lo cual no hay un riesgo en esa parte. ¿Vale? Entrando ya un poco más en la parte más técnica de la exposición de hoy, voy a dar un poco unas nociones de los distintos vehículos que hay y luego iremos a dos casos un poco más específicos que, hablando con Nelson y con Jefferson y con Rafael, creíamos que podían ser más interesantes para el día de hoy. Yendo de izquierda a derecha de la diapositiva, tenemos desde las estructuras más reguladas hasta las menos reguladas. El UCITS, que sería lo que vosotros quizás conozcáis más como fondo mutuo, es un fondo dirigido a un inversor retail, es decir, no hay un límite en quién puede comprarlo, con una mayor... en Luxemburgo, cuanto más regulado está el fondo, va indicado a una mayor protección a los inversores. Entonces, el UCITS, al poder distribuirlo a cualquier inversor, solo acepta activos líquidos, activos cotizados. Si no tienes un ISIN en el activo, no vas a poder tenerlo en el UCITS. Con un altísimo nivel de diversificación, para hacer una diversificación del riesgo, una disminución del riesgo, que de cara al gestor, al gestor de patrimonio, lo hace quizás un punto más complejo, y las normas de supervisión son mucho más estrictas que en los otros vehículos. Un UCITS, normalmente para lanzarlo tienes que pasar previamente por el regulador, tiene que someter el expediente al regulador, que lo aprueba una vez que ha comprobado que todo está conforme a la norma luxemburguesa. Siempre va a requerir una management company aquí en Luxemburgo o en la Unión Europea, pero siempre el supervisor va a ser más friendly si esa management company está en Luxemburgo, porque para el supervisor es mucho más fácil supervisar entidades que están dentro de Luxemburgo, aunque la Unión Europea también llega, pero es más fácil cuando está todo bajo el mismo techo, por así decir. Fiscalmente tributa muy poquito, tiene un subscription tax que va de un punto básico a 5 puntos básicos en función un poco del tipo de activos del riesgo. No hay withholding tax, no hay una retención en distribución, y de cara a la distribución del fondo es muy fácil. Solo tienes que pasaportarlo en la jurisdicción en la que vas a distribuir, pero Luxemburgo tiene una red de convenios de tratados muy amplia, con lo cual distribuir un UCITS es relativamente fácil.
El SIF, el RAIF, no son exactamente lo mismo, pero los he puesto en la misma columna un poco por no sobrecargar demasiado la diapositiva. Se limitan, igual que el SICAR, que podríamos quizás tratarlos en el mismo, están más limitados para lo que la norma en Luxemburgo define como Qualified Investors. Qualified Investor es básicamente cualquiera que invierta por encima de 125.000 euros en el fondo. Los activos que admite son mucho más amplios, es decir, admite todo tipo de activos con alguna limitación. Quizás no puedes tener commodities en directo, pero sí podrías tener títulos sobre commodities. Entonces, puede ser desde activos líquidos. Nosotros tenemos fondos que tienen solo activos líquidos, pero lo más frecuente es hedge funds, private equity, real estate, fondos de infraestructura, fondos de deuda. Es decir, te admite un rango de activos muchísimo más amplio que el UCITS, que el fondo mutuo. Hay una restricción en cuanto a la diversificación, que es que no puede haber más de un 30%, el peso de cada activo específico no puede superar en un 30% el total del NAV del fondo. En el caso de la SICAR, que es la diferencia principal, al ser capital riesgo, sí puedes superar este porcentaje del 30%, es decir, podrías tener un solo activo que supusiese el 100% del fondo, pero tienes que cumplir con ciertas normas que te califiquen ese activo como capital riesgo. Principalmente el riesgo del activo, que haya un ratio de desarrollo en el proyecto. Hay varias normas, varios puntos que define la norma para poder calificar como SICAR. La supervisión en ambos, en tanto el SIF como el RAIF, es más ligera. Siguen estando supervisados, pero no es tan estricto como en el fondo mutuo. Y quizás una de las diferencias principales es a nivel de management, mientras que en el SIF y la SICAR podrías tener el fondo autogestionado, es decir, no necesitas una management company en Luxemburgo. En el RAIF sí es obligatorio. Esto es porque el SIF y el SICAR, el regulador tiene que aprobarlos previamente a su lanzamiento, mientras que en el RAIF, el Luxemburgo lo que buscó es una norma de hace 6 años. Luxemburgo lo que buscaba era un vehículo mucho más ágil, asimilándolo a fondos de jurisdicciones tipo Caimán. El RAIF no requiere aprobación previa del regulador, pero tienes que tener una management company aquí en Luxemburgo, con lo cual la supervisión del regulador no es directa, pero es indirecta. Entonces, el RAIF quizás lo hayáis visto que hay veces que aparece como fondo regulado y otras veces aparece como fondo no regulado. Es por esto, porque la regulación no es directa del regulador, no tiene que aprobarlo previamente, pero tienes que tener un banco depositario en Luxemburgo, un administrador en Luxemburgo y una management company que esté regulada aquí en Europa. Entonces, pasado un año, el fondo está totalmente regulado igual, pero lo que le permite es la agilidad de que un RAIF lo puedes tener lanzado en un plazo de un mes y medio, 2 meses está lanzado, mientras que un SIF, un UCITS, tardas un poco más porque tienes que pasar por el trámite de la aprobación previa por parte del regulador. Tanto el SIF como el RAIF como la SICAR no están sujetas a impuesto. En el caso del SIF y del RAIF sí que hay un subscription tax de un punto básico. En la SICAR no existe y ninguno de ellos está sujeto a retención en los dividendos. Tanto el SIF como el RAIF como la SICAR sí pueden ser distribuidos. Es el mismo procedimiento que en el UCITS, hay que pasaportarlo al estado, al país en el que quieras distribuirlo, pero se puede distribuir libremente, previo el trámite del pasaporte. Todos estos fondos, por supuesto, tienen que estar auditados. Pueden tener distintas formas jurídicas, pueden estar creados como un partnership, pueden estar creados como una sociedad o pueden estar creados como un fondo sin personalidad jurídica, como un FCP. Pero hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta siempre, que son las fiscales. Es decir, en función de la forma legal que le demos, sea un partnership, sea una sociedad, tendrá unas consideraciones fiscales que siempre es importante hacer un análisis previo de quién va a invertir en el fondo y dónde va a invertir el fondo. Y en función de eso nos indicará cuál es la forma legal más óptima para este fondo. Y luego tenemos los dos últimos, la SCS y la SCSP, serían las dos formas no reguladas de fondos, que lo hace mucho más ágil tanto en su gestión como en su lanzamiento. Y ahí quizás, hablándolo con Jefferson, veíamos que sería probablemente un vehículo más interesante para muchos gestores de patrimonio brasileños. Al ser un vehículo más ligero, puede ser más fácil. Los importes a partir de los cuales es interesante son también más bajos y la agilidad que tiene sobre todo lo puede hacer muy interesante. Básicamente es la forma de un partnership, es decir, SCS significa Sociedad Comunitaria Simple y SCSP significa Sociedad Comunitaria Especial.
Con lo cual es un partnership, requiere siempre que tener dos socios, uno sería el GP, el General Partner, que sería el gestor del fondo, y luego los inversores entrarían como limited partners. Está abierto a todo tipo de inversores, no hay una restricción por qualified o no qualified, todos los inversores pueden entrar aquí. En cuanto a los activos que se pueden tener en este tipo de estructuras, no hay una restricción. Lo único que siempre que se hagan actividades que están reguladas, el gestor tendrá que tener una autorización o tendrá que registrar el General Partner con la CSSF. Si vas a hacer gestión de patrimonios de activos líquidos, pues el gestor deberá tener una licencia de Investment Manager. Que puede ser en Luxemburgo o puede ser en otro sitio, y luego veremos un poco las distintas opciones que podría haber aquí. En cuanto a supervisión, no está supervisado, no está regulado, pero sí que el General Partner tiene que registrarse a nivel del regulador en Luxemburgo. Normalmente aquí ponía que puede ser una management company o ser autogestionado. Normalmente aquí, igual que en el SIF y el RAIF y la SICAR, siempre o casi siempre tiene una management company en Luxemburgo. En el SCSP y en el SCS, normalmente siempre son self-managed, es decir, es el gestor, en este caso sería el investment manager o el wealth manager brasileño, el que estaría gestionando directamente la estructura. Fiscalmente son transparentes, con lo cual obviamente no hay retención en dividendos, pero hay que tenerlo en cuenta de cara a cómo se van a imputar las ganancias cuando se generen. Entonces, a lo mejor hay que hacer un análisis fiscal. En ocasiones hay que meter un blocker por arriba o por debajo de los inversores para atenuar el impacto fiscal de esa transparencia. No es obligatorio que estén auditados, al no ser regulados no es obligatorio no estar auditados, pero nuestra recomendación y un poco la recomendación del mercado es siempre tenerlos auditados por un tema de transparencia hacia los inversores, para evitar cualquier problema. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, Rafael. Aquí tendríamos lo que decíamos un poco, se definía en la presentación como Your Own Private Investment Company, tu propia compañía de inversión, porque este sería el formato del partnership no regulado que veíamos antes. Los últimos que hemos visto, la SCS, la SCSP, sería este formato. ¿Cómo funciona en Luxemburgo? Básicamente, tienes que montar dos estructuras en Luxemburgo, que sea el partnership y el general partner. Básicamente por un tema de responsabilidad de los administradores, de los gestores, es por lo que siempre recomendamos que haya un general partner en Luxemburgo. Es una sociedad anónima, una sociedad limitada normalmente, con un capital mínimo de 12.000 euros, y con eso ya limitas la responsabilidad como gestor del vehículo. Los inversores, bien estuviesen en Brasil o en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo, podrían ser, hay mucho expat en Portugal, en Londres, en España, ha habido mucha gente que ha venido desde LATAM, pueden invertir aquí, puede invertir el brasileño, puede invertir, no hay una limitación en cuanto a los inversores. El fondo, el partnership aquí en Luxemburgo, lo administramos nosotros, somos el domiciliatario, hacemos el Central Administration, que básicamente le damos el mismo tratamiento que a un fondo regulado, es decir, desde la generación de los financial statements, de las cuentas generales, un cálculo del NAV, que en función del tipo de activos puede ser desde diario hasta anual. Si son activos líquidos, pues será normalmente un NAV diario o semanal. En activos más ilíquidos, tipo private equity, real estate, no suele ser más allá de semestral o anual el cálculo de NAV. También damos todo el servicio de corporate services, nos encargamos de los boards, de todas las juntas que hay que preparar, lo hacemos nosotros. Sí es importante que los directores, me refiero a los gestores, que pueden estar en Brasil, pueden estar en cualquier otra parte del mundo, sí deben venir al menos una vez a Luxemburgo para la Junta General, por un tema de sustancia es importante. Y luego también hacemos la parte del transfer agent, que es el Know Your Client, el AML, los controles de todos esos inversores, los limited partners, cuando entran como inversores al fondo y cuando salen. El registro de accionistas, etcétera, todo eso nos encargaremos nosotros. Y luego la custodia de los activos, custodia que no depositaría, también la haríamos nosotros desde el banco. Nosotros pedimos siempre que haya un auditor, un poco por lo que explicaba antes, por un tema de transparencia y por un tema de control de los activos, de dar confort a los inversores. Y luego desde ahí, pues ya se invierten los activos. Pueden ser activos líquidos o pueden ser activos ilíquidos. ¿Cómo funciona un poco? Como os decía al principio, el General Partner es el órgano de gestión del fondo. Esto puede ser en directo, porque los directores del General Partner sean los gestores,
o se puede hacer, que es lo que se hace normalmente en la mayor parte de los casos, una delegación hacia un investment manager o hacia un investment advisor que podría estar aquí en Luxemburgo o podría estar en Brasil, podría estar en Sao Paulo, podría estar en Río de Janeiro, podría estar en cualquier parte del mundo. Como decía antes, si vas a hacer una gestión en la que vas a gestionar activos que requieren un tipo de licencia, sí deberías tener una licencia de investment manager o de investment advisor, según los casos hay que estudiarlo, o hay formas de buscar cómo encajar con la regulación que funcione. Entonces, esta sería la forma más sencilla, quizás, de tener gestionado desde Brasil un vehículo de inversión internacional basado y domiciliado en Luxemburgo. Este sería el fondo no regulado, el partnership, que sería realmente un poco una de las limitaciones que tiene, se me ha olvidado decirlo antes, no puedes distribuirlo como tal. Es decir, igual que el fondo mutuo, igual que el RAIF, el SIF, sí puedes distribuirlo bajo una licencia de pasaporte, este no se puede. Es más complicado. Realmente sí se puede, pero es mucho más complejo el proceso de distribución. Con lo cual va más limitado para un grupo cerrado de inversores. Es decir, es un club deal o para una gestora que tiene sus clientes ya predeterminados, sabe los que van a invertir, para un family office en el que el universo de inversores está cerrado. Es realmente más indicado para un tipo de fondo cerrado. El siguiente, que sería ya, podemos decir, sería el hermano mayor como fondo, este sería el fondo de inversión dedicado en Luxemburgo para un gestor, para un family office brasileño. En este caso he utilizado el RAIF porque es cierto que desde que se creó la figura del RAIF hace ya unos años, el 90% de los fondos alternativos que nosotros lanzamos son bajo formato RAIF, porque, como decía, tienes la misma ventaja de estar regulado o semi-regulado que tenías en un SIF, pero la agilidad es mucho mayor. En el lanzamiento es mucho más rápido y luego cualquier cambio, cualquier modificación que quieras hacer al prospectus, cualquier modificación que quieras emitir una nueva clase de acciones, modificar un management fee, es mucho más rápido, es mucho más ágil en un RAIF que en un SIF. Entonces, por eso, casi todo lo que estamos lanzando es bajo formato RAIF. El RAIF normalmente tiene el mismo formato de partnership que veíamos antes, lo que pasa es que sube un nivel al estar regulado como RAIF, ya entra dentro de la regulación luxemburguesa de fondos de inversión. Igual tienes un general partner, que sea la sociedad en Luxemburgo que mencionaba antes, que pertenece, que está controlada por el investment manager, por el family office en Brasil, y los inversores entran ya como limited partners. Como este sí podemos distribuirlo bajo un pasaporte, aquí puedes tener inversores que entren en privado, es decir, tus clientes del family office, del investment manager, que pueden suscribir en directo, pero también puedes tener un feeder fund, es muy habitual, un fondo brasileiro, un fondo chileno, un fondo peruano, puede actuar como feeder de este vehículo y luego se puede subir a plataformas como son Pershing, Allfunds, etcétera. StoneX, puedes tenerlo en plataformas de estas, con lo cual la distribución hacia tus clientes, hacia tu red de clientes, es mucho más fácil, mucho más sencilla. Una de las ventajas que tienes en el formato del RAIF o del fondo de inversión es que puede ser un fondo umbrella, es decir, puede ser un paraguas en el que tú tienes no un fondo, sino varios fondos que puede ser por política de inversión, por tipo de activo. Puedes tener fondos, puedes tener un fondo que hace real estate, otro que hace private equity, puedes tener otro que sea simplemente activos líquidos con una estrategia predeterminada, con lo cual hace la estructura mucho más eficiente en el tiempo. Es decir, si bien el lanzamiento de este tipo de fondo es un poco más complejo y puede llevar un poco más de tiempo y de coste que el no regulado que veíamos antes, una vez que lo tienes, una vez que has creado tu propia plataforma, tu propia umbrella, el lanzamiento de los siguientes fondos es mucho más sencillo y mucho más económico. Si lanzar un RAIF puede tardar, desde que empezamos a hablar, desde que se empieza a hablar con los abogados, puede tardar 2 o 3 meses, el lanzamiento de un compartimento prácticamente en 3 o 4 semanas lo puedes tener hecho, con lo cual te da una flexibilidad muchísimo mayor que para algunos gestores, para algunos proyectos es fundamental. En este caso, prestamos un servicio mayor, es decir, necesitamos una IFM, que es una Alternative Investment Fund Manager, una management company. Nosotros actuamos no solo, como veíamos antes, de Central Administration, Domiciliation y Transfer Agent y Compliance, sino que actuamos también como depositarios. Es decir, entra ese rol que mencionaba al principio de
una mayor regulación por parte nuestra sobre el fondo para dar mayor seguridad, mayor confort a los inversores. Nosotros, como banco depositario, somos responsables de los activos que hay en el fondo, con lo cual la función de supervisión que va a haber en el fondo va a ser mayor. Y al final esto redunda en una mayor protección de los inversores. Aquí el auditor es obligatorio por ley. Y luego lo que ocurre siempre es que este IFM, este Management Company, que está aquí en Luxemburgo, dice, bueno, yo te doy la función de control de riesgos, de control de compliance, pero yo no voy a gestionar este fondo porque este fondo realmente es un proyecto tuyo, tú eres quien lo va a gestionar. Con lo cual, lo que se hace es una delegación por parte del IFM y del General Partner hacia un Investment Manager, un Investment Advisor, o bien se crea un Investment Committee en el que al final quien está representado es el Investment Manager o los directores de la entidad brasileña que es la que gestiona el fondo, que es la propietaria del fondo. Una cosa que es importante aquí destacar es que con este formato, que por eso para nosotros es el formato preferido de utilizar un partnership con un general partner, el gestor brasileño en este caso siempre va a estar en control de la estructura. Es decir, el general partner es una figura que tiene todos los derechos políticos sobre la estructura y unos derechos económicos muy limitados. Mientras que el limited partner tiene unos derechos económicos muy amplios, tiene derecho al dividendo o a la distribución, pero sus derechos políticos son muy limitados, no tiene capacidad de voto prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el control de esta estructura, que es una estructura que funciona muy bien, que es fantástica, pero tú puedes decir, bueno, esto es muy bonito, pero yo al final tengo el banco en Luxemburgo o tengo a la gestora en Luxemburgo, que es quien lo está controlando. No, realmente quien lo controla es el general partner. Es decir, si tanto la gestora luxemburguesa como nosotros, como el auditor, en algún momento deja de funcionar, el general partner tiene todo el poder para inmediatamente hacer un board meeting y cambiar de proveedor. ¿Vale? Con lo cual, esto es importante porque hemos visto que en algunos casos en el pasado esto ha podido llegar a generar problemas. Tú tienes un proyecto fantástico, llega un inversor con un porcentaje mucho más alto y al final cambia el gestor y te has quedado sin proyecto. En este caso, al tener un general partner, te garantizas que el control sobre la estructura es tuyo siempre. Porque al final el socio, el propietario del general partner es el gestor, el family office, que está al final de la estructura, que es el que está controlando la estructura y el que ha lanzado por este motivo. ¿Vale? Entonces, con esto ya prácticamente acabo, un poco por rematar, como os mencionaba al principio en la última diapositiva, Rafael, nosotros al final lo que estamos promoviendo desde Luxemburgo es dar un servicio de one-stop shop. Es decir, aquí, como habéis visto, hace falta 3 proveedores mínimo, es decir, que es la Management Company, tienes el banco y tienes el auditor. Y tendrías un cuarto que serían los abogados, que son fundamentales en toda esta estructura. Tienes que coordinarlo con los abogados en Brasil, en Luxemburgo. Nosotros lo que hacemos es ayudar y coordinar y estar muy cerca del cliente, dando un servicio de mucha cercanía para un poco ir de la mano en todo el proyecto de lanzamiento del fondo y luego durante la vida del fondo estar muy coordinados, muy cercanos para cualquier problema que haya en la estructura, estar siempre del lado del cliente coordinando todos los proveedores que haga falta. Y básicamente es esto. Nosotros viajamos mucho tanto a Brasil como a otros países de América para poder estar cercanos al cliente, para poder proveer este servicio. Entonces, bueno, yo creo que más o menos ha sido un poco unas pinceladas rápidas de cuál es la estructura. Si hubiese cualquier duda, cualquier tema, creo que tenemos un tiempo de preguntas más adelante. Muchas gracias. Obrigado, Davi. Agora é a vez do Nelson. Nelson, acho que você está... agora sim. Eu estava assim. Olá a todos, obrigado pela participação também, pela ABR. Eu sou o terceiro a falar, então provavelmente algumas das coisas que eu me propus a trazer em pauta já foram abordadas pelos outros. Vou tentar fazer um resumo e auxiliar com uma visão diferente, né? A Neotrust é uma consultoria que está estabelecida em Luxemburgo, né? Sob as leis fiduciárias de Luxemburgo, e também tem uma equipe aqui no Brasil. Então, a gente está aqui, né? No Brasil e lá em Luxemburgo também. Deixa eu... um dos produtos que nós temos, sim, nós estamos voltados a esse conceito cross-border, né? Então, a gente tem um produto que é relacionado ao fluxo
internacional para o Brasil, né, que a gente chama de NRI, e o motivo aqui da nossa conversa é o segundo produto, que é o Neotrust Peak as a Service, que é realmente o fluxo outbound, que seria o fluxo daqui do Brasil para o exterior. O que nós oferecemos, eu falo um pouco como funciona e o modelo de negócios, tá? Claro que aqui condições comerciais eu não vou abordar, porque isso é uma das coisas que a gente tem que falar cliente a cliente, porque isso muda muito. O que nós oferecemos, né? Eu acho que, querendo fazer uma comparação rápida, nós somos os arquitetos e os gerenciadores do projeto com relação às assets e os escritórios de wealth management e queiram ter essa estrutura no exterior, né? Somos uma plataforma de serviço para gestão operacional dessa estrutura, né, domiciliadas em Luxemburgo. Então, no fundo, a gente vai ter o contato com o cliente final aqui, vai verificar qual que é a melhor estrutura dentro do que, por exemplo, o Davi mencionou, e a gente vai auxiliar, nesse caso específico, a melhor estrutura e montá-la e gerenciá-la no tempo do ponto de vista mais eficiente. É uma gestão discricionária, né, exercida pelo gestor de investimento, né? Então, isso é interessante, que essas estruturas que nós montamos, o gestor daqui vai ter a gestão também dos recursos no exterior, né? A gente tem toda a flexibilidade com relação a portfólio de investimentos, classe de ativos, nível de concentração. A gente oferece também uma governança sólida, né, alinhada com os princípios da IOSCO. Acho que isso é um dos pontos essenciais da conversa. E aí a gente vai estar exercendo a função do General Partner, né? A gestão operacional das ordens de investimento e resgates são instruídas pelo Investment Manager ou o Limited Partner, nessa estrutura que a gente está falando aqui. Deixa eu ir para o próximo slide. Também faz parte da nossa oferta a publicação do NAV, das estruturas de investimento coletivo, né, que a gente vai estar formulando com o cliente, apuração de imposto de renda anual das estruturas, auditoria, quer dizer, a gente não faz auditoria, mas o relacionamento com a auditoria referido pelo Investment Manager ou Limited Partner. Então, basicamente, como funciona, né? O Investment Manager, que vai estar no Brasil, define os termos gerais da estrutura de investimento coletiva, então, o prospecto do fundo, né? O que eu estou falando aqui de estrutura de investimento coletivo pode ser um RAIF, como o Davi mencionou também. Notadamente a política de investimento, prazo de investimento, número estimado de cotistas, janela de investimentos e resgates, todos os detalhes, né, em relação ao cálculo do NAV e a necessidade de auditoria. A Neotrust vai estar assumindo a figura de General Partner da estrutura de investimento coletivo, do PIC, ou eventualmente, de qualquer tipo de estrutura que a gente possa definir como melhor para o cliente em particular, né? Mas tendo aqui como exemplo uma estrutura de investimento coletivo PIC, a Neotrust é o General Partner, que realiza o processo de onboarding dos cotistas, que são os limited partners, faz a gestão operacional das ordens de investimento e resgate, e bem como a contabilidade e a apuração do imposto de renda da PIC. A gente vai fazer isso diretamente? Não, a gente vai estar gerenciando e a gente vai ter os nossos parceiros aprovados, né? Então, por exemplo, a Neotrust hoje tem uma parceria com a Creand, né? Então, a gente estaria trabalhando em conjunto para trazer a melhor alternativa para o investidor aqui no Brasil, para o Asset Manager, para o Wealth Manager.
Os investidores são os limited partners, que realizam seus investimentos e resgates por intermédio do investment manager, que, por sua vez, preside o comitê de investimento da PIC. Essa é uma estrutura de investimento coletiva, domiciliada em Luxemburgo, tendo como general partner a empresa Neotrust Services, que é incorporada e domiciliada em Luxemburgo. Então, o que a gente está querendo colocar nesse slide é que a estrutura já foi arquitetada e desenhada para ser simples, e segura do ponto de vista regulatório e eficiente do ponto de vista de custo e facilidade de fluxo de comunicação e agilidade nos investimentos. Então, a gente desenha a melhor estrutura junto com o escritório aqui no Brasil e viabiliza a estrutura em Luxemburgo, na medida certa, com os nossos parceiros, sendo um deles a Creando. Aqui um pouco de novo como que funciona o passo a passo, né? Isso aqui acho que é o principal slide, a gente gosta sempre de ter um passo a passo e mostrar. Então, a gente disponibiliza o PIC a ser utilizado pelo Investment Manager e seus investidores. O Investment Manager aqui define os termos legais da estrutura do investimento coletiva, juntamente com os investidores, né? Como se fosse um prospecto. A definição de política de investimento, prazo de investimento, número estimado de cotistas, janela de investimentos. Esses são todos itens importantes que vão nortear a parte operacional e também o custo da estrutura. E a Neotrust efetua a incorporação da PIC, né, a geração operacional e o relacionamento com o banco depositário e o investment manager aqui. Então, a gente vai estar, como eu disse, sendo o arquiteto do ponto de vista de relacionamento, né, vai ser seu principal ponto de relacionamento, tanto no Brasil quanto em Luxemburgo, fazendo ele toda a ligação com os provedores necessários, né, para ter lá fora. Então, no fundo, o que a gente está tentando fazer com essa função que eu fico falando de arquiteto é ter certeza que você está montando uma casa com quartos e banheiros, não só com quartos ou não só com banheiros. A gente está realmente norteando qual que seria a melhor alternativa para a sua estrutura de investimentos. O modelo de negócios é justamente esse. O Investment Manager mantém a relação direta com seus clientes. Isso é a primeira frase daqui, mas é o principal, acho que, ponto da apresentação, né? Que é uma das coisas que o Investment Manager, quando vê que seu cliente vai ter uma estrutura no exterior, eu acho que ele é importante para ele continuar com a visão de gestão dos recursos, e desse jeito ele vai ter, né, as principais decisões aí acerca da PIC são tomadas conjuntamente entre o Investment Manager e os clientes, cabendo a Neotrust a operacionalização dessas decisões segundo os bylaws e o prospecto do PIC. O Investment Manager e os investidores contratam a Neotrust Luxemburgo como prestador de serviços fiduciários, né, por um período mínimo de 1 ano e o máximo período estabelecido pela política de investimento do PIC. A Neotrust Luxemburgo, na figura legal do General Partner, atua como um Master Contractor, né, quer dizer que nós que vamos fazer a recontratação dos demais prestadores de serviço, né, que se façam necessários, e aí, nesse caso, por exemplo, a gente, como mencionei anteriormente, nós temos a parceria com a Creando, que é, eu acho, um dos principais provedores de Luxemburgo, e tem, depois de uma análise bem cuidadosa, a gente verificou que eles têm todos as qualificações para atuar como o principal provedor de serviços da estrutura de negócio. Tanto o Investment Manager como a própria PIC podem figurar como clientes da Neotrust Luxemburgo.
né? Então, é esse o modelo de negócios. Ele é simples e eficiente, né? E a gente está aqui à disposição para fazer qualquer tipo de complementação ou informação, e estou aqui pronto para receber as perguntas. Espero não ter falado mais do que o meu tempo. Rafael, eu estou aqui à disposição. Não, tá ótimo, Nelson. Bom, queria agradecer a todos. Bom, vamos começar então com as perguntas. Eu vou ver se eu começo. Tá? Eu queria saber de vocês, quer dizer, a partir de que momento, ou quantias, enfim, que vocês entendem que esse tipo de estrutura passa a fazer sentido para um cliente brasileiro? Quer dizer, qual que seria tipicamente o público ou a situação visada por vocês nesse tipo de estrutura? Acho que o Davi, você pode começar. Sim. Ou, se queréis. Ou Jefferson, congelou aqui um pouco, mas eu falo após o Davi. Davi, se você quiser, fique à vontade. Sí, a ver, para que tenga sentido, tenemos que diferenciar entre el no regulado y el regulado, yendo al más complejo, al RAIF, al usage. Para que tenga sentido desde un punto de vista de coste y de eficiencia, deberíamos estar hablando de un fondo que tiene que estar por encima de los, vamos a decir, 40, 50 millones de dólares, euros. No todos los fondos arrancan en este volumen, pero sí debería haber un plan, un business plan, decir, bueno, el fondo puede arrancar en 5, en 10, en 15 millones, pero con un horizonte que en un plazo de 12, 18 meses debería estar por encima de 40, 50 millones. Para que tenga una eficiencia desde el punto de vista del coste, porque si no, los costes suben, el management fee del gestor también sufre y al final no tenía mucho sentido la estructura. Dicho eso, un fondo en 50 millones empieza a tener mucho sentido. Si estamos hablando de volúmenes de 100 millones hacia arriba, los costes de Luxemburgo son mucho más razonables de los que muchas veces se piensa cuando estamos en LATAM. Que muchas veces el comparable quizás fuese Caimán, pero aquí tenemos que tener en cuenta, y creo que es importante mencionar, el equivalente en Luxemburgo a un fondo de Caimán, de BVI, de Bahamas, sería el fondo no regulado en Luxemburgo. Es decir, esa ausencia de regulación que hay en Luxemburgo es el equivalente a la regulación que te da una jurisdicción tipo Caimán. Entonces, por comparar iguales con iguales. En un fondo no regulado, ahí los costes, yo creo que a partir de si estamos hablando en el entorno de los 10 millones dólar-euro, tiene sentido. Por debajo puede tener sentido en determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo un fondo que empezaría con 2 millones, pero tienen muy claro que en los próximos 6, 12 meses van a estar en 20. Vale, no hay ningún problema, puedes hacerlo, pero tienes que tener claro que tu CUM, tu capital, va a subir de esos umbrales para permitirte la viabilidade da estrutura. Sim. Acho que eu posso adicionar também, Rafael, um comentário breve aí, que eu acho que é o seguinte, totalmente de acordo com o Davi, né, que acho que esses são os thresholds aí iniciais, né, do business case ou de uma solução. Agora, sinceramente, eu acho que o mais importante é o gestor de patrimônio que hoje não captura esse negócio do cliente dele que já está fora, é saber quanto que esse cliente hoje, na verdade, já paga para esse wealth manager fazer a gestão da carteira dele no exterior, né? É aí que eu acho que está a grande arbitragem, né, de certa forma, porque a gente sabe que a métrica, né, a média, na verdade, que um gestor, um wealth manager internacional cobra para uma gestão discricionária sempre acima de 55 ou 60 bips, né? Então, assumindo que o cliente de um gestor de patrimônio brasileiro esteja no exterior hoje, esteja pagando no mínimo 55, 65 bips, é comum você ter até 100 bips,
uma certeza que a gente tem é essa estrutura, quer dizer, uma vez que o gestor de patrimônio queira fazer esse movimento, né, e estabeleça uma estrutura com o Neotrust, criando, por exemplo, essa estrutura, quanto que ela vai custar para o cliente, né? Acho que esse é o ponto também, saber, você quer cobrar quanto? Você quer cobrar os 90 bips, quer cobrar 100 bips ou vai cobrar 50 bips, né? Porque o Davi estava explicando a visão do custo, né? Quer dizer, o custo para quem vai gerir a estrutura, né? O que é muito importante. Agora, no final das contas, você pode traduzir isso num produto mais efetivo do ponto de vista comercial para o teu cliente, ou nem tanto, ou seja, não é tão barato, mas o teu cliente vai poder estar, de fato, tendo você, né, como gestor brasileiro de preferência dele. Qual que é o preço disso, né? O preço é 50 bips ou são 100 bips, né? Então, acho que essa relação de força, na verdade, que é importante, acho que o gestor de patrimônio brasileiro avaliar e ter em mente, né, que ele tem uma relação de força talvez tão boa quanto o wealth manager internacional que está servindo o cliente dele. E aí sim tem essa questão, eu vou cobrar 50 ou vou cobrar 100, independente do tamanho do fundo, você vai poder ter talvez aí um novo negócio, né? Então esse é o complemento que eu gostaria de fazer, Rafa. É legal. Tipicamente, como é que costuma se dar essa interação, né? Porque vocês falaram muito em wealth managers, gestores, eventualmente assessores de investimento. Imagino que consultores de valor imobiliário também, às vezes, procurem vocês para saber mais um pouco das estruturas. Como é que tipicamente começa a relação com os servicers aqui no Brasil que tenham clientes interessados nesse tipo de movimento? Você quer pegar essa, Nelson? Acho que é mais para você. Do meu ponto de vista, um motivo inicial é sempre o cliente, né? Então, esse cliente, né, cujo patrimônio esteja com um gestor ou um wealth manager que vai estar nos relacionando com a gente via esse gestor. Então, quem chega em geral e bate na nossa porta é o asset manager ou o wealth manager, né? Ele já tem o seu cliente final, ele já é responsável pela alocação do patrimônio no mercado doméstico e ele quer agora participar um pouco mais dessa parcela do patrimônio que vai ser alocado no exterior. Então, é nesse momento que a gente conversa. Tem duas situações. Tem aquele cliente que quer alocar recursos no exterior e a estrutura de Luxemburgo, então, é uma alternativa e compete com outras estruturas como Cayman, por exemplo, né? E tem também aquele asset manager que queira estruturar uma operação internacional em Luxemburgo, né? Mais simples, né? Para captar recurso do exterior para o fundo ou a gestão que ele já faz aqui e é bom no que ele faz aqui no mercado brasileiro. Então, é uma estrutura que é montada em Luxemburgo para captação de recurso em gestão aqui no Brasil, né? Nesse ponto, acho que vale mencionar até que uma das vantagens é que a estrutura de Luxemburgo, quando investe no Brasil, ela é uma estrutura que não é vista como paraíso fiscal, então ela tem todas as vantagens do ponto de vista de regulamentação local, da 4373, por exemplo, não é visto como um investidor de paraíso fiscal, então não paga impostos aqui. Então, isso é uma grande diferença. Se for uma estrutura montada em BVI, ok? Mas quando for fazer investimentos aqui, ou mesmo na Irlanda, ele vai estar pagando impostos aqui porque essas jurisdições são consideradas paraísos fiscais. Espero ter respondido. Só uma... Quizás ahí... Diga lá, David, diga lá. Sí, perdón, Rafael. Quizás por añadir un poco a lo que decía Nelson. En nuestra experiencia, una cosa que hemos visto, quizás yo creo que siempre América Latina ha mirado mucho en años pasados, cuando miraba hacia estructuración, miraba en vertical, es decir, hacia Estados Unidos, jurisdicciones de Caribe. Con la evolución que ha tenido el mundo y la regulación, estas jurisdicciones han dejado de ser un poco una opción, con lo cual
te obliga a sofisticarte un poco más y ahí la opción viene a ser Luxemburgo. Y en ese sentido Brasil tiene una industria, la industria financiera, la industria de fondos brasileña creo que es mucho más sofisticada que muchos de vuestros vecinos. Entonces, sí es cierto que el gestor, que el investment manager brasileño sí está más próximo, le ha sido más fácil entender soluciones en Luxemburgo. Al final, el tier one de los bancos en Brasil, los BTG Pactual, Itaú, etcétera, siempre han tenido sus estructuras de fondos en Luxemburgo, desde hace muchos años. Con lo cual, al gestor brasileño, el concepto de Luxemburgo no le es ajeno, lo conoce. Mientras que a lo mejor si te vas a otras posiciones como puede ser Argentina o Colombia, fuera de Cayman casi no habían salido nunca. Entonces, la industria brasileira es mucho más sofisticada en ese sentido, con lo cual yo creo que la transición de unas jurisdicciones más offshore, podríamos llamar, más de Caribe, hacia unas jurisdicciones más reguladas como es Luxemburgo, ha sido más fácil. Y al final también, como dice Jefferson, creo que es un movimiento que está empezando. Es algo que ha empezado en estos años e vai ir a mais, vai ir a muito mais. Ok. Eu gostaria, então, caso vocês tenham alguma consideração a mais para fazer, que vocês pudessem já fazer as considerações finais, agradecer pelas palestras de vocês, foram excelentes, foram muito elucidativas. Enfim, e dizer para todos que, caso tenham perguntas que possam direcionar para a gente pode enviar para os palestrantes, e agradecer a presença e a participação de todos. Senhores, é com vocês. Começa com o Jefferson. Perfeito, Rafael. Bom, obviamente eu quero agradecer a vocês, tá, Rafael, da BR Governance, que estão com esse papel aí de liderança nesses tópicos no Brasil, trazer o mercado para ouvir um pouco o que a gente tem. E acho que a mensagem final é que o mercado, principalmente os gestores de patrimônio, de fato tem uma prioridade interessante para essa discussão que a gente teve, porque tem uma oportunidade, assim, a gente não tem dúvida que tem uma oportunidade e ela está muito mais próxima do que eles podem imaginar, né? Então acho que vale a pena se debruçar sobre o caso e a gente fica à disposição, tá, Rafael? Se precisar, a gente está por aqui também. David, alguma last remark? No, realmente, yo creo que hemos tratado bastante todas las soluciones que hay en Luxemburgo. Como decía, creo que es un movimiento que ha empezado. La industria financiera latinoamericana se está moviendo. Además, lo decía Jefferson al principio, en un entorno de crisis global, de recesión, creo que América Latina es un polo de crecimiento. Además, cada vez que viajo, cada vez que estoy allí, lo notas. En la calle hay un movimiento distinto al que hay en otras partes del mundo. Creo que es un movimiento que va más. Creo que cada vez habrá más liaison entre Brasil y Luxemburgo. Nosotros estamos muy presentes allí. Y como decías tú, cualquier pregunta que haya. De hecho, yo dentro de 3 semanas hay un viaje del ALFI, una cuña publicitaria. El ALFI, que es la Asociación Luxemburguesa de Fondos de Inversión, vamos a estar en Brasil el 9 de marzo, en Sao Paulo. Yo estaré allí desde el día 7. Estaré viniendo desde Chile. Entonces, por supuesto, si hay alguien que esté interesado, encantado de tomarnos un café, de conocernos, y cualquier pregunta que hubiese, pues a través tuyo, Rafael, encantado de verlo. Y ahí, pues, agradeceros a BR Governance la oportunidad de estar aquí y nada, muy obrigado a todo el mundo y espero que podamos hacer cosas juntos. Nelson, alguma... Apenas agradecer também a vocês e também às pessoas que participaram. Eu estou à disposição para qualquer tipo de perguntas, até deixei meu contato no chat e é claro que as pessoas podem pegar com você o meu contato se tiver algum tipo de pergunta. Eu acho que o momento é realmente propício, a gente teve as mudanças necessárias da nossa legislação para deixar essa estrutura ainda mais interessante e o timing é excelente. Então, estamos realmente à disposição. Um grande abraço a todos. Bom dia. Então, em nome da BR Governance, gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos palestrantes, de todos que participaram. Essa live ela vai ficar nas nossas redes, tá? Vai ficar no nosso canal no YouTube, no nosso site, no nosso podcast do Spotify. Quem quiser pode acessar mais tarde. Enfim, agradecer aí a presença de todos e a participação. Senhores, muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau a todos. Obrigado.